muito boa tarde a todos. De facto, fui primeiro presidente da Federação Académica de Desporto Universitário e foi com muito orgulho que, principalmente neste momento, vemos a vitalidade e a forma como a Federação está a crescer. Bom, eu gostava primeiro de agradecer o convite que me foi formulado e particularmente à doutora Marta Massada agradecer o convite. Eu estou aqui também numa parceria, ao fim e ao cabo, quem viria fazer esta apresentação era o Dr. Nelson Puga. Estou aqui com muito gosto a ajudar um pouco nesta apresentação. Ele não pode estar presente, como sabem, o jogo deve ter terminado há pouco. E eu estou aqui, de alguma forma, a tentar reproduzir um bocadinho algumas experiências que vivemos em conjunto, uma vez tive a sorte, a oportunidade de trabalhar com ele mais próximo durante um ano, uma vez que na época desportiva anterior, não esta que está agora a terminar, tive a oportunidade de acompanhar muito de perto o trabalho que foi feito com a equipa do Futebol Clube do Porto, e particularmente de ter algumas intervenções no sentido de tentar melhorar um pouco esta área da prevenção e, obviamente, da recuperação de lesões também. Toda a apresentação que eu vou fazer vai abordar um bocadinho alguns aspectos que se cruzam com algumas experiências que eu tenho tido, não especificamente sobre futebol. Gostava de deixar o reparo que a apresentação não é especificamente sobre futebol. Eu tive durante 2 anos a trabalhar com um dos melhores treinadores do mundo de basquetebol, o Moncho Lopes, e tive a oportunidade também de com ele ter uma experiência fantástica ao nível daquilo que é a prevenção, a recuperação e o aumento da performance dos jogadores de basquetebol, e eu aqui tenho muita dificuldade por vezes em distinguir o que é a prevenção, a recuperação e o aumento de rendimento. As coisas cruzam-se muito facilmente. Também porque estou muito ligado ao atletismo e particularmente neste momento, de há uns anos para cá, à corrida e ao triatlo, e depois pela ligação óbvia que tive no futebol e tentei de alguma forma, com concordância do Dr. Nelson Puga, de abordar um bocadinho aquilo que são preocupações que são transversais a todas estas modalidades esportivas. Bom, todos nós sabemos, isto é algo que de alguma forma cada vez mais vai sendo impactante em termos daquilo que é a prática esportiva de alta competição. Nós temos cada vez uma prática desportiva mais intensa, mais regular, mais competitiva, com menos intervalos entre jogos, com menos intervalos entre épocas esportivas, com maior intensidade, com maior impacto, com maior desgaste e com maiores dificuldades entre aquilo que é o desenvolver um trabalho técnico, tático, físico, prevenção de lesões, recuperação de lesões. E por vezes temos de tentar perceber que o desporto também está a mudar bastante. A realidade competitiva que temos agora é cada vez mais exigente para os jogadores, para os treinadores, para as equipas que acompanham todos os jogadores. E aquilo que nós necessitamos basicamente é de conseguir fazer com que o trabalho que é necessário ao nível da velocidade, da força e da resistência seja feito de uma forma absolutamente irrepreensível, fantástica e, se possível, sem este drama da lesão desportiva que vai, acima de tudo, comprometer de uma forma muito vincada aquilo que é a melhoria do rendimento destas capacidades. Se eu quero que um determinado esportista tenha velocidade, força e resistência, eu posso fazer um programa excepcional de treino e, de repente, tenho tudo comprometido por um excesso de algo que aparentemente não é importante, que é a prevenção da lesão desportiva. E isto é particularmente importante, por vezes, quando nos sentamos demasiado naquilo que é o rendimento imediato, jogo após jogo, e nos esquecemos que temos de ter os jogadores durante uma época inteira e que eles têm, de facto, que fazer um determinado tipo de trabalho que impeça a lesão. Nós temos várias formas de avaliar a forma como a lesão poderá ser prevenida ou não. Eu gosto muito de ter uma avaliação que me permita exprimir a forma como a força é aplicada e a forma como o jogador é capaz de lidar com as suas estruturas, com a sua postura, com a capacidade de deslocar de uma forma tão eficiente quanto possível o peso do seu corpo. E por isso, mais do que uma avaliação isocinética, que por vezes nos pode dar dados muito importantes, mas por vezes também nos pode dar dados muito pouco relevantes, eu prefiro muitas vezes tentar perceber como é que um determinado jogador consegue transportar o seu peso e preferencialmente num apoio, porque eles vão ter que trabalhar num apoio. E tentar entender de que modo é que eu posso contribuir para melhorar a capacidade de ele, em cada um dos apoios, deslocar de uma forma tão eficiente e tão boa quanto possível esse peso. Eu tenho que me concentrar muito na qualidade dos apoios, tenho que me concentrar na colocação da anca, tenho que me concentrar na postura, tenho que me concentrar em fatores que, se forem todos eles melhorados, vão obviamente ter um impacto muito grande na prevenção da lesão desportiva. Atenção que não temos aqui excelentes modelos neste tipo de trabalho. Eu faço muito este trabalho de coxinhos rotativos como um processo de avaliação minha no meu trabalho, porque enquanto eu não conseguir ter jogadores que evoluam ao longo do tempo nesta capacidade, eu sei que vou ter sempre algum comprometimento naquilo que é a expressão de potência e de capacidade de fazer essa expressão de potência no deslocamento do corpo sem lesão desportiva. Uma pequena introdução, 3 pontos muito rápidos.
Para melhorar a performance muscular necessitamos fazer muito mais do que praticar a nossa modalidade. Isto é transversal a um maratonista, é transversal a um futebolista, a um voleibolista, a um handbolista. É o meu pensamento, é aquilo que eu acho. Eu não acredito que seja viável desenvolver as capacidades condicionais exclusivamente através da prática dessa modalidade. Poderia dar vários exemplos, mas não vamos ter tempo para isso. Mais do que nunca, nós necessitamos muito desenvolver um nível aeróbio forte e uma melhor resistência muscular. Nós temos cada vez jogadores que nos chegam com muita pouca formação geral de base e fica às vezes muito preocupado porque nós, de facto, temos um enorme trabalho cada vez mais em escolas de formação em todas as modalidades esportivas. Temos crianças que começam, não sei, aos 8 ou se calhar antes, anos de idade, e temos cada vez jovens que nos chegam com uma menor alfabetização motora e com uma menor capacidade de expressão motora. É claro que depois temos aquele dissabor de ter que ir buscar a outras escolas de outros países menos desenvolvidos, aqueles futebolistas, basquetebolistas ou outro de outra modalidade que andaram a praticar a modalidade na rua e que desenvolveram essas capacidades. É extremamente importante percebermos que, se calhar agora, mais do que nunca, por um lado, infelizmente, a expressão da condição física e do treino complementar de condição física é cada vez mais importante porque temos jogadores que nos chegam cada vez mais com mais déficits. E não falo só em jogadores de 10 ou 15 anos, falo de jogadores de 20, 20 e tal anos que nos aparecem com índices que ficamos claramente surpreendidos pela negativa. Muito mais do que nunca, nós necessitamos de intensidade e necessitamos de diversidade. Nós temos que ter cada vez mais padrões de intensidade no treino. Parece que a intensidade se tem vindo a perder em termos daquilo que é a capacidade de um jogador recortar ao máximo as suas capacidades musculares, neuromusculares, de vontade, volitivas, para que ele consiga exprimir intensidade no treino. E essa intensidade podemos, em grande parte, ir buscar uma qualidade, um tipo de trabalho fora da sua modalidade para melhorar um pouco uma competência que também se está a vir a perder. Desculpem quem já assistiu a algo parecido com isto, eu tenho dado muita formação ao longo dos últimos 4 anos, numa experiência fantástica dentro do Futebol Clube do Porto e com a Associação de Basquetebol do Porto, a treinadores de basquetebol. Na última formação tivemos uma plateia deste género, mais de 150 treinadores, e deu-me muito gozo trabalhar durante estes anos, e desculpem repetir para quem esteve presente nessas formações, mas sei que muitos dos que estão aqui não tiveram. Eu dou muita preocupação a 4 pontos. Eu não tinha muito tempo para falar sobre muita coisa, então decidi escolher 4 pontos vitais. E o primeiro tem a ver com uma coisa simples, que é o apoio. Nós muitas vezes preocupamos-nos com o tipo de lesão, o que é que poderá ter induzido a lesão, se foi traumática, se não foi traumática, e para mim é cada vez mais importante perceber como é que nós temos os nossos esportistas a fazer os apoios no solo. É a primeira parte de contacto, uma expressão máxima de força, a qualidade das forças aplicadas, a robustez muscular e a capacidade articular tem que ser absolutamente exemplar. E aqui há muito trabalho a fazer, às vezes trabalhos incrivelmente simples, e quando eu pergunto, tu já fizeste isto alguma vez na tua carreira? E falo em desportistas de elite por vezes, e vejo os esportistas de elite a dizerem-me, não, desta forma eu nunca fiz. É absolutamente vital, cada vez mais, nós fazemos com que esses esportistas tenham um pé e uma perna robusta a nível muscular, os peroneais, o tibial anterior, toda a musculatura do pé que esteja excepcionalmente bem trabalhada. E por vezes podemos fazê-lo de uma forma incrivelmente simples, com exercícios que não são nada complexos. Tudo aquilo que eu quero na prática desportiva, seja ela qual for, se for efetivamente uma prática desportiva de alto rendimento, e é disso que estamos aqui a falar, eu vou querer indivíduos que saibam aplicar força no solo de uma forma exemplar. Independentemente da posição em que ele esteja, se está em desequilíbrio, se está com a anca mais colocada atrás, mais à frente, se está a fazer uma rotação, eu tenho que ter aqueles apoios excepcionalmente trabalhados para que a quantidade e a qualidade das forças aplicadas e a direção dessas forças seja exemplar. E não é muito incomum, infelizmente é cada vez mais frequente, dificuldades muito simples que nós podemos detectar na diferença na forma como a musculatura é recrutada entre o membro inferior esquerdo e direito e, particularmente, a forma como um pé trabalha com o outro, a dificuldade proprioceptiva, a capacidade ou incapacidade do indivíduo conseguir regular as suas forças para ter o mesmo tipo de desempenho numa perna e na outra.
E daí que seja importante desenvolvermos algum tipo de trabalho específico para isto. Acredito muito nisto, isto pode ser relativamente polémico, há tendências de que não devemos fazer trabalho proprioceptivo, outros podemos fazer, eu estou a exprimir aquilo em que eu acredito e estou sempre disponível depois para podermos discutir o porquê das coisas. Neste tipo de trabalho, eu estou a fazer muito mais do que trabalho neuromuscular. Eu estou a ensinar aquele desportista como é que ele deve ter a anca colocada para tirar o máximo proveito das forças que ele vai aplicar no solo. Se eu tiver um indivíduo que não seja capaz de saber onde deve colocar a anca, eu vou ter um desperdício enorme nas forças aplicadas e vou ter uma fadiga muito maior durante o jogo porque ele não sabe posicionar a anca quando tem que mudar a direção, quando tem de mudar de velocidade ou quando tem de fazer uma travagem. Este ensino, esta regulação, é muito fácil de colocar em trabalho, quando tenho uma possibilidade de manter durante alguns segundos ou durante um minuto ou mais um trabalho deste género numa plataforma de instabilidade, eu não sei como é que o conseguimos fazer de outra forma, porque eu não conheço outra e fico agradecido se me derem outras soluções. Outra oportunidade ou outra situação que nós devemos tentar desenvolver que me preocupa tem a ver com a questão dos agachamentos. Eu estou a ser muito cirúrgico em 4 pontos fundamentais. Todos nós sabemos fazer agachamentos quando nascemos e com muita facilidade passamos horas agachados. Isto poderia dar pano para mangas e eu gostava até de perder tempo nisto, não vamos ter, mas gostava de dizer que se nós fizermos o agachamento, eu estou a falar de agachamentos completos, que eu não sei porque em algumas modalidades não é tradicional e parece que toda a gente tem um pouco medo de fazer porque vai agredir o jogador. Nós conseguimos incrementar a mobilidade do tornozelo. Estou a falar de coisas em que existem estudos publicados sobre isto, mas não quis ir pelos estudos, quis ir pela componente prática. Melhoro muito a componente postural e a capacidade de alongamento muscular de toda a cadeia muscular posterior, diminuo as inflamações crónicas no joelho, melhoro a probabilidade de incidência de lombalgias e consigo um excelente fortalecimento muscular da anca. Existem, de facto, alguns estudos que nos mostram coisas muito importantes sobre o trabalho que nós devemos desenvolver e, particularmente, a influência que tem na melhoria da performance muscular nos glúteos, que todos nós sabemos a importância que têm para a prática desportiva de rendimento. Há que fazer agachamentos completos, há que aprender a fazer agachamentos completos, há que os manter regularmente durante a carreira desportiva e sermos exemplares na forma como ensinamos isto desde os escalões de formação até um indivíduo que deva ter um nível de desempenho e de performance muscular que lhe permita ter a tal musculatura em que nós conseguimos produzir força em alongamento, em que o músculo funciona como um elástico e que ao produzir essas forças com uma componente elástica significativa que não vá prejudicar a estrutura, nomeadamente articular, na zona onde se inserem esses músculos. Terceiro ponto, rotação da anca. Há muitos desportistas que não sabem trabalhar com a anca. Alguns têm uma dificuldade extrema em coisas tão simples como permitir fazer algumas rotações e algum trabalho e saber que tipo de trabalho, que refinamento muscular ele deve desenvolver para conseguir fazer coisas tão simples. Durante o ano anterior fizemos, isto aqui também é um bocadinho aquele desafio que é importante que a doutora Marta Massada colocou há bocadinho e que são grandes questões que os treinadores começam cada vez mais a colocar. Ok, se isto é importante, como é que eu vou fazer, onde vou fazer? Uma das coisas que fizemos durante a época desportiva anterior foi que antes de todas as sessões de treino, os jogadores tinham uma margem de 1h30 para poderem passar pelo ginásio e pelo menos durante cerca de 30 minutos desenvolverem o seu trabalho com uma série de exercícios. Eu não ia colocá-los, estes são apenas alguns. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com o Elton na recuperação de uma lesão extremamente complicada que me deu um gozo muito particular e que recuperámos, penso eu, em tempo recorde, um bocadinho por isto, pela dedicação, pela diversidade, pela qualidade dos estímulos, em que pensámos, nunca avaliei a quantidade de força que o Elton estava a produzir em diferentes momentos, avaliei muito a qualidade da contração muscular, a capacidade de ele lidar com o peso corporal e depois haviam, obviamente, determinado tipo de avaliações que eram feitas mais no departamento médico e do qual iria tendo algum feedback regular. O que procurávamos, basicamente, era que houvesse uma rotina de trabalho que fosse claramente preventiva e que, na nossa opinião, funcionou particularmente bem. Quando falamos desta questão e deste ponto sobre aquilo que é o definir um currículo de prevenção de lesões, um currículo motor que o atleta deve ter, independentemente da modalidade, para mim é fundamental sabermos saltar. Isto parece óbvio, parece fácil, não é tão fácil nem tão óbvio quanto parece. E quando nós falamos em saltar, nós falamos numa série de erros que muitas vezes acontecem. A doutora Marta Massada colocou também algumas imagens que evidenciavam um bocadinho este tipo de problemas, este tipo de incorreções. O que acontece aqui, que podemos facilmente verificar, é
o mau posicionamento de uma articulação do joelho do tornozelo durante o momento de salto. Então nós temos que nos preocupar muito com questões da técnica de salto, do tempo de contacto. É preciso sabermos identificar que o jogador está a diminuir o tempo de contacto em diversos exercícios que realiza, transportar facilmente o peso corporal e, por fim, desenvolver uma boa capacidade de recepção ao solo. Muitas lesões dão-se no momento em que nós estamos a cair no solo, a fazer uma recepção ao solo. Quando falamos de técnica, falamos de coisas relativamente simples. As imagens que eu vos vou mostrar têm a ver com uma das melhores corredoras portuguesas de meio fundo e saí do futebol agora, para verificarem a diferença na estabilidade da articulação do joelho, numa plataforma de instabilidade, antes e depois de 4 semanas de treino, numa pessoa que tinha indicação cirúrgica e que, numa situação de desespero, antes da intervenção cirúrgica, decidimos tentar perceber um bocadinho o que é que se passava com os níveis de força dela. E claramente percebemos que havia aqui um caminho ainda a ser traçado ao nível do trabalho muscular, que foi também traduzido naquilo que era a melhoria da capacidade de salto dela. Então, quando nós vemos esta atleta, Carla Saromé, saltar e verificamos que a perna direita dela, do lado direito, portanto, ela quando está a preto está na primeira situação e depois a azul é já depois de 4 semanas de algum tipo de trabalho proprioceptivo, nós verificamos muito melhor colocação do joelho, muito maior proteção e um tempo de trabalho durante o agachamento muito inferior, o que quer dizer que ela melhora também a sua performance muscular, consegue transportar mais facilmente, lidar melhor com o peso do seu corpo. Isto acontece também com os futebolistas, é um problema que depois afeta toda a cadeia muscular e conseguimos, com muito trabalho muscular complementar e desenvolvendo a harmonia muscular necessária, os tais reequilíbrios musculares que permita que estas assimetrias possam ir sendo diminuídas. Também anotamos aqui, já depois de muito trabalho feito e já depois de uma longa correção, eu não vos mostro as imagens iniciais que nós observamos. O tempo de contacto é um ponto fulcral quando nós falamos em saltar e todos os esportistas, independentemente da sua modalidade e do seu nível de formação, deviam saber fazer isto de uma forma absolutamente exemplar, ou seja, fletir e estender bem o pé, fazer um bom contacto, diminuir o tempo de contacto, apoiar bem o apoio, bem o pé e produzir muita força em muita pouca quantidade de tempo. Isto é tudo aquilo que nós necessitamos. Eu tenho que ter uma articulação tibiotársika robusta e cá está o que eu dizia há pouco. Eu vou melhorar a minha performance, vou melhorar a prevenção da lesão, eu não consigo aqui dissociar as duas coisas. Temos vindo a desenvolver, porque este ano coordenei um trabalho com 3 jovens que estão a trabalhar com o trabalho dos mais jovens na equipa, no Futebol Clube do Porto. Tentamos desenvolver com eles esta capacidade. Alguns descobrem músculos novos, às vezes dizem eu não sabia que tinham um músculo aqui, e de facto conseguimos fazer com que o tibial anterior, com que os peroneais tenham uma outra capacidade de intervenção e que permitam fazer a dorsiflexão de uma maneira que não eram capazes de fazer antes e de aplicar bem a força no solo. Vou fugir outra vez do futebol. Esta imagem é uma imagem que temos de um trabalho de uma revista que publicámos esta semana e onde temos um conjunto de propostas de exercícios onde se nota claramente aqui uma preocupação enorme na forma como nós colocamos os segmentos corporais em cima do apoio. Se eu fizer isto, por norma, num futebolista, num basquetebolista que não esteja treinado, colocar o peso do corpo e ter uma boa definição postural em cima do terço anterior do pé é um desafio quase impossível de cumprir. E temos de o conseguir fazer, na minha perspectiva, em relação àquilo que é a nossa experiência. Desenvolver trabalho pliométrico, e aqui podemos fazer algum trabalho pliométrico controlado em plataformas com alguma instabilidade. Faço realçar que este é um BOSU Elite, é um BOSU com muito menos instabilidade e que permite desenvolver trabalho de pliometria com segurança e desenvolver algum trabalho também nos 2 apoios de uma forma assimétrica para que cada um deles esteja a desenvolver-se por si naquilo que são reequilíbrios musculares que envolvem toda a perna, a coxa, a anca, e, ao fim e ao cabo, toda a musculatura completa, mas particularmente para incidir no reequilíbrio da anca. E, por que não, fazer um trabalho técnico de corrida onde estamos à procura de uma melhoria de uma performance muscular numa situação com alguma instabilidade. E, porque falo de saltar, também falo de correr, porque todos nós temos de correr, e o correr também é um trabalho pliométrico de baixo impacto, mas muito importante. E o que nós necessitamos fazer aqui é diversificar o trabalho de técnica de corrida. Eu fico preocupado quando nos desportos coletivos, felizmente cada vez acontece menos, se diz, mas eu não preciso fazer técnica de corrida no meu desporto coletivo. Na minha opinião, sim. Eu vou explicar porquê muito rapidamente. Porque eu consigo colocar maiores contrações por unidade de tempo na técnica de corrida do que na corrida, porque se eu prolongar o tempo de duração do trabalho de técnica de corrida, eu consigo aumentar os níveis de resistência muscular, de músculos vitais para a corrida. De uma forma muito simples, eu também vou poder melhorar o desempenho técnico, o desempenho
postural e a colocação da anca. E se tudo isto estiver conjugado com melhoria de resistência, há um tempo atrás tínhamos um jovem numa equipa dos escalões inferiores do Porto que sistematicamente tinha câimbras. E depois de ter experimentado tudo e ter comido muitas bananas e magnésio, chegámos à conclusão de que o problema que ele tinha a nível muscular era obviamente um déficit de resistência muscular. E conseguimos aumentar a resistência muscular basicamente pagando em muito trabalho de técnica de corrida e esse jovem deixou de ter câimbras. E tinha câimbras em todos os jogos, que era uma coisa estranha. Então, o que vocês veem aqui são jovens na primeira sessão de técnica de corrida que nós fizemos, já há uns meses atrás. Veem ancas caídas para baixo, veem os atletas com o tronco para a frente, a cabeça caída para baixo. E em 10 minutos, eu diria 10 minutos, estou a exagerar, em menos de 10 minutos, nós conseguimos, apenas com pequenos feedbacks que não são por norma dados a esses jovens, e que me levam a perguntar porque é que nós deixamos que os jovens andam anos a repetir más posturas, má colocação do tronco e da anca e não partimos para a situação de dar feedbacks rápidos e de os corrigir de maneira a que isso não aconteça. Esta imagem foi colocada ou foi filmada cerca de 10 minutos depois, após algum trabalho com algumas correções simples, e temos os jovens agora, passado alguns meses, a fazerem coisas absolutamente fantásticas, onde também reproduzimos algo que é muito preocupante para nós, que nos foca muito, que é o termos os jovens a corrigirem-se uns aos outros. E quando eles estão a corrigir uns aos outros, percebem quais são os princípios técnicos que estão por trás, as preocupações, conseguem corrigir mais posturas e mesmo não tendo modelos exemplares, já conseguem ser jovens capazes de nós podermos aumentar volumes, aumentar a resistência muscular e a capacidade de trabalho ao nível da musculatura dos membros inferiores. É vital eu conseguir ensinar a transportar facilmente o peso do corpo de um desportista. Eu gostava de vos mostrar rapidamente este vídeo, eu vou passar à frente a meio, porque ele pode ser um pouco longo para o pouco tempo que temos. E aqui o que nós vemos, eu gosto muito deste tipo de trabalho, nem sempre é fácil de operacionalizar, ainda não tenho vídeos, mas temos vindo a fazer este tipo de trabalho, e a preocupação que temos aqui é eu ensinar indivíduos do basquete, do futebol, de uma modalidade qualquer, a trabalhar de uma forma exemplar, transportando o peso do seu corpo de forma simples, usando a musculatura da perna e do pé, e fazendo com que o seu peso seja cada vez menor, quando na verdade até pode estar a ser maior em termos de peso corporal efetivo, mas em termos de força relativa, porque ela aumenta, é como se ele se tornasse mais leve. É muito importante desenvolver este tipo de rotinas pliométricas de trabalho de força. Depois temos um problema grave que tem a ver com a recepção ao solo, que me preocupa muito, é que quando nós tiramos uma fotografia de um ressalto de um campeonato de basquetebol em Portugal, vemos todos os saltadores, todos os basquetebolistas com as pontas dos pés caídas para baixo, com o tibial anterior desligado, sem a musculatura pré-ativada, e é particularmente importante que isso aconteça, e quando tiro fotografias da NBA já vejo algo diferente. Vejo os pés já fletidos, já com algum trabalho, e isto é algo que nos preocupa e que temos vindo a fazer. É completamente diferente eu cair com a ponta do pé em cima de um pé de um adversário, seja no futebol, no basquete, onde for, onde vou torcer o meu pé todo e vou comprometer as minhas estruturas articulares, ou eu conseguir ter peroneais e tibial anterior bem trabalhados, bem fortalecidos e conseguir manter esta flexão. 3 pontos finais, apenas para tentar falar de alguns fundamentos que eu não falei e que me parecem particularmente relevantes, dará certamente para outras ocasiões. O primeiro ponto muito importante é a questão da mobilidade e daquilo que é a produção de alguma força dinâmica, de alguma flexibilidade dinâmica, que é muito importante que eles tenham. Uma das coisas que eu tenho feito muito, em alguns casos, com alguns futebolistas, em processo de recuperação, é fazer muito aquele trabalho típico de barreiristas, que é absolutamente fantástico. Eu fico muito contente cada vez mais por ver as barreiras como um instrumento que cada vez mais vejo em campos de futebol. Se vocês estiverem atentos e virem fotos do Instagram, do Facebook, particularmente no Instagram, clubes como o Real Madrid, onde vocês veem sempre barreiras e veem muito trabalho regular de barreiras para aumentar todo o trabalho de mobilidade, para que a musculatura seja capaz de alongar, produzir força em alongamento e não ser comprometida e não poder criar alguma lesão. O segundo aspecto, a resistência muscular. Há exercícios que são absolutamente fantásticos, repetidos no tempo para aumentar o nível de resistência muscular. No início a mim diziam-me, cuidado, não faças este exercício, porque o jogador vai ficar com muitas dores musculares, particularmente nos isquiotibiais, claro, porque não tem força, vamos ter que o ir fazendo, ir repetindo, ir aumentando a carga, e a partir daí teremos jogadores menos propícios à lesão desportiva. E por fim, o trabalho de core. Este trabalho de core é absolutamente decisivo, eu não falei sobre ele porque não daria tempo para tudo. Nós temos uma estrutura muscular
muscular extremamente forte e capaz de fazer com que, se eu tiver este trabalho de core bem desenvolvido, que possa, no momento em que faço o contacto do solo, ter muito mais aproveitamento das forças que apliquei, ser muito mais rentável, ter muito menos lesões e, obviamente, misturando um bocadinho aqui a questão do aumento de rendimento e da prevenção e da recuperação das lesões. Para terminar, o que me preocupa é um pouco, às vezes, aqui algumas palavras-chave que eu gostei que quis trazer para aqui. Primeiro, o darmos tempo para que haja uma assimilação. É preciso repetir as sessões e os exercícios que nós selecionamos para permitir adaptações consistentes. Uma das coisas que eu tenho visto muitas vezes nos esportes coletivos e me preocupa é que faz uma ou outra vez e deixa-se de fazer. É chato, depois vamos andar sempre a repetir. Eu costumo dizer que alguns tipos de exercícios são como uma aspirina que nós poderíamos tomar diariamente para tentarmos, de alguma forma, consolidar estas adaptações e evitar que a lesão possa ocorrer graças às adaptações que têm que ser traduzidas no tempo. Procurar grande disciplina e qualidade em grande sessão. O que me interessa são os fatores qualitativos, não quanto faz. Não é a carga que me interessa, não é o volume que interessa, é como foi feito, é a qualidade, e a qualidade marca toda a diferença. Depois, as atitudes, é engraçado porque eu acho que nós conseguimos medir muito a capacidade de atitude de um desportista e melhorar as atitudes deles quando fazem coisas que às vezes não gostam porque são chatas, porque criam dificuldade, porque cansam, mas depois conseguem traduzir em termos de melhoria de atitudes que se podem reproduzir também nele enquanto desportista na sua modalidade. E, por fim, um aspecto vital, que é nós procurarmos o conhecimento, que é obviamente muito importante, mas sabemos traduzi-lo. É uma preocupação constante quando falamos com jovens, mas às vezes também com atletas de elite que não tiveram um background muito grande neste tipo de vivências e de práticas e onde nós vamos ter que os ensinar de uma forma completamente diferente daquela que eu ensino aqui numa aula ou que vos estou a transmitir agora. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Vocês podem consultar o nosso site de um projeto que temos vindo a desenvolver. Ao fim e ao cabo funciona quase como um site pessoal. Tenho aqui o meu e-mail e estejam à vontade para trocarmos algumas opiniões. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado.